Oi, gente! Começando mais um vídeo pra vocês. Fazia tempo que eu não fazia um vídeo assim, sentada conversando, né? Então, hoje eu dei uma pausa nos vlogs, porque o assunto é muito importante, porque se trata da bolsa para estudar coreano aqui na Coreia do Sul. Se você tem o sonho de estudar na Coreia de graça, esse é o seu momento. Eu vou falar um pouquinho da minha bolsa. Para quem não sabe, eu moro na Coreia há mais de um ano, porque eu tenho essa bolsa onde eu estudo coreano aqui na Coreia do Sul. Eu já fiz um vídeo aqui no canal onde eu falo tudo sobre a bolsa, como aplicar e tudo mais. Tem também mostrando todo o meu processo de quando eu apliquei. Mas esse semestre algumas coisas mudaram nos trâmites para poder se inscrever para a bolsa. Então eu resolvi fazer um outro vídeo com as atualizações do que vocês vão precisar, porque assim, eu tenho boas e más notícias. Algumas coisas se tornaram mais fáceis e outras um pouquinho mais difícil. Então, hoje o vídeo vai ser para dar uma atualizada em vocês e explicar ponto a ponto como se inscrever na bolsa que vai abrir agora, gente. As inscrições para a bolsa começam agora no dia 13 de junho, segunda-feira. Isso mesmo, eu tô postando esse vídeo agora no domingo. Amanhã começam as inscrições e vão até o dia 1º de julho. Então, assim, é um tempo curto para você correr atrás dos documentos, dos exames médicos, de tudo. Então, já fica aí a dica para vocês. Se vocês querem tentar essa bolsa, já começa a correr atrás das coisas, tipo, agora, gente, já começa a correr atrás das coisas. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a bolsa, porque se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, não me conhece, não acompanha meu conteúdo, inclusive já se inscreve logo, eu vou explicar um pouquinho sobre como que é a bolsa, que é uma bolsa de curso de língua coreana. Então você vai vir para estudar coreano. Não é mestrado, não é graduação, essa é uma outra bolsa. E, gente, essa bolsa de estudar coreano é uma bolsa única, não existe outra bolsa aqui na Coreia para estudar coreano, ela é única. Então, se você quer estudar coreano, essa é a bolsa perfeita para você. A universidade fica em Nonsan, que é o interior da Coreia do Sul, e se chama Ganga. Ela é uma universidade budista e fica no pé da montanha, gente. Então, assim, quem acompanha os vlogs sabe, aqui em volta não tem nada, a gente só tem fazendinhas, vaquinhas, montanhas, e é isso aí. Se você quiser ir pra cidade para comprar comida, é uns 45 minutos daqui, de ônibus, e Seul é mais ou menos umas 3 horas de ônibus, por aí. Então, é no meio do nada, já tá avisado para você vir já sabendo aonde você está se metendo. Mas é uma bolsa muito boa, porque ela cobre o seu curso. Então, vamos lá. O que a bolsa cobre? A bolsa cobre o seu curso de coreano, o que é a parte mais cara de quando você vem estudar. A sua passagem você tem que pagar, você tem que custear, e o dormitório também, que fica aqui na universidade, você que paga. Mas a boa notícia é que o dormitório aqui custa muito mais barato do que, por exemplo, o dormitório em Seul. Então, quanto que custa o dormitório aqui? Você paga 529 mil wons, que seria por volta de $530, e você paga isso uma vez só para todo o semestre. Em Seul, por exemplo, você pagaria por volta disso para cada mês, para você poder morar em Seul. Então, sai muito mais barato estudar aqui, porque as coisas são mais baratas aqui. No curso, a gente tem 3 níveis, né, que são os níveis básicos que eles trabalham aqui, que é o nível básico, o intermediário e o avançado. Então, quando você vem, você pode renovar a sua bolsa quando você terminar o semestre, se você for bem nas aulas, tirar notas boas, for um bom aluno, participativo, que comparece nas aulas, você pode tentar renovar. E aí você pode ficar aqui renovando por até 2 anos. Então, assim, eu já estou no meu 3º semestre. Semestre que vem será meu último semestre, então completa 2 anos. Então, você pode se manter aqui por 2 anos, o que é muito bom. A gente também recebe uma ajuda de custo, que vem através do partnership. O que é o partnership? O partnership é encontros semanais que você faz com alunos coreanos para poder conversar em inglês. Então, o que eles vão fazer? Durante a semana você vai ter o seu partner, e aí você vai encontrar com ele, e aí você decide quantas vezes, mas tem que ter no total 4 horas durante a semana, e vocês vão ficar conversando em inglês, ou pode ser alguma outra língua que o seu partner queira aprender e que você seja fluente, obviamente. Então, por exemplo,
eu, como brasileira, falo português. Se o meu partner quiser aprender português, eu posso também ensinar português. E aí, através desse partnership, a gente recebe uma ajuda de custo, que é o dinheiro que ajuda a gente a sobreviver aqui. Então, no primeiro partnership, né, a primeira parte do partnership, a gente recebe por volta de 320 mil won, e no segundo a gente recebe 270, e agora no terceiro a gente recebe uns 200, 220, uma coisa assim. Então, assim, ele vai diminuindo porque as semanas vão diminuindo. Então, a primeira parte de partnership são 5 semanas, a segunda parte são 4 semanas, e a última parte, a terceira parte, são 3 semanas. Então, por isso que o dinheiro vai diminuindo. Então, assim, você precisa ter um dinheirinho a mais se você quiser viver melhor. É isso. Preciso falar isso pra vocês porque quando vocês chegarem aqui, vocês vão ter que comprar algumas coisas e tal, então é bom vir com dinheiro. Inclusive, essa é uma parte que eles pedem quando você vai tirar o seu visto, e agora a universidade também tá pedindo, né? A Universidade de Imigração e a embaixada, quando você for tirar seu visto, que é um comprovante de dinheiro, que você tem dinheiro. Então, para quem vai tentar a bolsa, você tem que comprovar que você tem 3.640 dólares. Você tem que tirar um extrato da sua conta comprovando que você tem esse valor para você poder mostrar para a embaixada, para a universidade, para mostrar que você tem dinheiro para se sustentar aqui. Então, é isso que você vai precisar. Mas, qual a vantagem comparado ao Seul? Aqui você não vai pagar seu curso, a moradia é muito mais barata e as aulas são muito boas. Durante o semestre, a gente também tem alguns eventos culturais que tinham parado desde que a pandemia começou, mas desde esse semestre eles começaram a voltar aos poucos com alguns eventos. Então, por exemplo, esse semestre a gente foi para uma fazenda de morangos, colher morangos, então foi uma experiência super legal, uma atividade super legal que eles tentam promover durante o semestre. Então, é muito legal, gente, o curso é muito bom. Agora vamos lá, quem pode se inscrever para essa bolsa? Como eu vou saber se eu posso tentar essa bolsa? Ok, vamos lá, que são coisas muito importantes. Primeira coisa, você precisa estar envolvido de alguma forma com uma universidade, tipo, você ter feito uma faculdade. Então, isso significa que você pode estar estudando agora na universidade, você pode já ter se formado, ou você pode estar com a sua universidade trancada, por exemplo. Se você tiver qualquer link com a universidade, você pode tentar a bolsa. Ai, Nath, eu ainda tô na escola, eu ainda não me formei, eu posso tentar? Não, você não pode tentar, gente. Você só pode tentar quando você terminar a escola e você entrar numa universidade. Aí você faz um semestre, tranca, aí você pode tentar, entendeu? Mas antes disso, não dá. Você precisa estar envolvido com alguma universidade de alguma forma, porque você vai precisar comprovar isso nos documentos que você vai ter que mostrar na aplicação para a bolsa. Segunda coisa, você precisa ser fluente em inglês. Precisa saber inglês. Por quê? Porque a gente vai fazer o partnership. Você tem que, num dos documentos tem que fazer uma redação e ela é em inglês. Você vai ter que fazer um vídeo se apresentando e é em inglês. Então, você precisa saber falar inglês. Esse é um ponto primordial, assim, porque você vai ter que fazer o partnership, né? Pra você poder ganhar seu dinheiro e tudo mais. Então, precisa ser fluente em inglês. Tem limite de idade? Não, gente, não tem limite de idade. Quando eu digo assim, para mais velho, porque se você tem 15 anos, mais uma vez, você tá na escola, você ainda não pode se inscrever. Eu tô falando isso porque no outro vídeo, muita gente veio me perguntar essas coisas e eu tinha falado no vídeo que você tem que estar envolvido com a universidade e vieram me perguntar. Então, estou deixando bem claro aqui. Ah, eu tenho 15 anos, eu tenho 14 anos, eu tenho 12 anos, eu tenho 10 anos, eu posso? Não, não pode. Só quando você entrar na universidade. Agora, tudo isso que eu falei se aplica se você quiser tentar a bolsa de estudos. Desde o semestre passado, eles estão aceitando pessoas pagantes, ou seja, se você quiser pagar pelo curso e vir estudar aqui, você pode. A partir de agora, você pode. E eu vou falar as diferenças de cada um agora quando eu for falar os documentos que você precisa para aplicar. Então, vamos logo falar sobre o que você precisa para aplicar, os documentos e tudo mais. Eu vou passar tudo com vocês, porque como eu falei, algumas coisas mudaram. Então, vamos à primeira mudança, que eu acho que, assim, é muito boa. Corona está acabando, né, gente? Então, agora aqui na Coreia não precisa mais fazer quarentena. Isso era uma coisa que dificultava muito quem queria a bolsa, porque você tinha que vir fazer quarentena, você tinha que pagar do seu bolso
para fazer a quarentena. Então você tinha que pagar um Airbnb e tudo mais, e isso saía bem caro. Agora você não precisa mais disso, você pode vir e já vir direto para a universidade, não precisa fazer quarentena, você não vai gastar assim, sabe, muito com hospedagem e tudo mais, porque você já pode vir direto para cá. Então, esse é um ponto positivo. Óbvio que você vai ter que comprovar que você tomou as vacinas, então tem que ter os documentos todos de vacina, o certificado da vacina, para você poder mostrar e poder entrar no país e tudo mais e não precisar fazer a quarentena. Agora vamos ao ponto ruim. Algumas coisas mudaram em relação aos documentos, o que dificultou um pouco. Antes era muito mais fácil, você só mandava os documentos que estivessem traduzidos juramentados, e era isso. Só isso. Só que agora precisa daquela coisa que todas as universidades, todas as bolsas pedem, que é o apostilamento. O apostilamento nada mais é do que você pegar esses documentos que estão todos traduzidos juramentados e que estão autenticados em cartório. Então você vai pegar todos esses documentos e vai levar num cartório e vai pedir para eles fazerem o apostilamento. Então, vamos agora a todos os documentos que vocês precisam. No meu outro vídeo, eu falei que eu assisti um vídeo de 2 meninas que estudavam aqui e elas fizeram um vídeo perfeito ensinando a como fazer cada um dos documentos, como que você deve compactar para poder mandar para a universidade, tudo isso. Eu vou deixar de novo aqui o link, porque foi um vídeo que me ajudou muito, porém algumas coisas mudaram de lá para cá, então essas coisas eu vou mencionar aqui e vocês vão saber o que tem que fazer. Então assistam ao meu vídeo aqui, assistam aos delas também, porque vai ajudar vocês na hora de montar os documentos. Eu montei os meus documentos assistindo o vídeo delas. Mas vamos lá. Então, quais são os documentos? Primeira coisa que você vai fazer para você que quer participar, tentar, aplicar para a bolsa, você vai mandar um e-mail aqui para a universidade e aí eles vão te enviar os formulários. São os formulários para você participar, para você tentar aplicar para a bolsa. Você precisa preencher todos esses formulários. Eles recebem muitos e-mails, então às vezes eles demoram para responder. Agora eles estão com mais pessoas trabalhando lá para poder ajudar nessa demanda, mas pode ser que demore um pouco e a gente sabe que esse tempo é curto. Então é o seguinte, gente, eu tenho os formulários. Quem quiser o formulário, manda aqui para mim o e-mail que eu vou enviar. Pode ser que eu demore, porque às vezes eu posso não ver. Então vai lá no meu Instagram, manda uma DM pra mim, pede, Nath, pelo amor de Deus, me manda os formulários. Coloca o seu e-mail que aí eu mando, tá bom? Mas tenta mandar um e-mail pra eles, se eles não te responderem, aí vocês podem pedir pra mim também que eu ajudo. Então tá, você vai receber, depois que você mandar o e-mail, você vai receber os formulários e você vai preencher. Então, o primeiro formulário você vai preencher ele e você vai assinar à mão. Então, você tem que imprimir e assinar à mão, não pode ser digitado, tá bom? Tem que ser com a sua assinatura. Você vai preencher também o formulário do dormitório. É fácil, gente, é só você preencher lá tudo, consentindo com tudo, e é isso. Aí vem o Statement of Purpose. O que é isso? É você falando a sua motivação de vir para cá. Por que você quer vir para cá? Por que você quer estudar coreano? Por que você gosta da Coreia? Por que você acha que seria interessante você estudar aqui na Gangan? Então, é esse tipo de coisa que você vai falar na sua redação, no seu Statement of Purpose. Na verdade, isso é mais para eles verem se você sabe falar inglês, se você sabe escrever em inglês. Mais importante até do que o conteúdo, mas é importante você, dar uma floreada e falar o porquê que você quer vir pra cá. Então, capricha na sua redação. Você vai precisar também de uma foto que é tipo 3x4, mas é aquela maior, que é a de 3,5 por 4,5. Então, você vai precisar dessa foto, você vai anexar nos seus documentos. Você vai precisar de uma cópia também do seu passaporte. Se você já estiver aqui na Coreia, se você já estuda aqui na Coreia, pode ser uma cópia do seu ARC, que é o seu registro de estrangeiro morando na Coreia. E aí, você vai precisar agora dos documentos relacionados à sua universidade, que é aquele momento que eu falei que você tem que comprovar o seu vínculo com uma universidade. Então, se você já é formado na universidade, independente de quantos anos você já se formou, eu já tinha me formado há muitos anos, então eu vim pra cá mesmo já tendo me formado há muitos anos na universidade. Você vai precisar do seu histórico escolar e do seu diploma. E aí, gente, o que você vai fazer com esses documentos? Você vai... Provavelmente eles vão estar em português. Se você já tiver em inglês, ótimo, mas se não tiver em inglês, você vai levar para fazer uma tradução juramentada. Tem que estar traduzido juramentado. Semestre passado, muita gente mandou em português. Gente, como que eles vão
saber, tipo, eles são coreanos. Entende? Tipo, eles não vão entender. Então, se tiver em coreano, ótimo. Ou em inglês. Então, tem que fazer a tradução juramentada, tá? Manda fazer a tradução juramentada, tira cópias autenticadas no cartório e aí você depois vai mandar fazer lá o apostilamento. Então, precisa desses documentos. E aí, como eu falei, tem o dinheiro que você tem que comprovar, que para quem vai tentar a bolsa é $3.640. E se você não for tentar a bolsa, se você vai só pagar o seu curso, você tem que comprovar um pouco a mais, porque óbvio você não tem uma bolsa para te ajudar nos custos, então você tem que comprovar que você tem esse dinheiro, que é $5.600. Outra coisa que você vai precisar é um seguro-saúde. É importante, você precisa comprovar que você fechou esse seguro-saúde. Se você já está aqui na Coreia por mais de 6 meses e vai tentar a bolsa, você vai poder aplicar pro seguro-saúde nacional aqui da Coreia. Então, tá tudo certo. Esse seguro só vale para quem está aqui há mais de 6 meses. Então, para você que está vindo agora, você tem que comprovar um que você vai pagar aí no Brasil. Você vai pagar aí no Brasil e vai comprovar para eles que você pagou, que você tem o seu seguro-saúde durante esse tempo até dar os 6 meses. Para finalizar, não menos importante, você vai fazer um vídeo se apresentando. Então, é assim, oi, meu nome é Natália, eu sou brasileira, eu estudei, tipo, eu tenho tantos anos, eu estudei em tal lugar, eu sou de tal lugar, eu quero aprender a falar coreano por conta disso, disso e disso, eu gosto da Coreia por conta disso. É como se fosse, bem resumidamente, o seu statement of purpose, mas bem curto, assim, não precisa ser um vídeo longo. O meu vídeo teve, sei lá, acho que 3 minutos. Então, você pode fazer um vídeo até mais curto do que isso, mas você tem que mostrar que você fala inglês. Esse vídeo é para mostrar que você é fluente em inglês, que você fala bem inglês. Porque é a partir disso que eles vão selecionar também as pessoas que vão vir para cá fazer o partnership, né? Ou seja, para a bolsa você tem que saber falar o inglês porque você vai fazer o partnership. Então, isso é muito importante. Se você vai só pagar o seu curso, aí você não precisa necessariamente ser bom em inglês. Óbvio que, tipo, se você sabe inglês, vai te ajudar aqui na vida, né? Porque você vai estar aprendendo coreano. Você não sabe falar inglês, imagina só como a sua vida vai ser difícil. Então, assim, mas você não precisa ser super fluente. Você precisa mostrar que você fala bem inglês se você for tentar a bolsa. Então, esse é o seu momento de brilhar. Arrasa no vídeo. Depois disso, você vai submeter todos os documentos pelo e-mail e por correio. Agora, esse semestre, eles estão pedindo para mandar por correio. Por quê? Gente, muita gente tá chateada. Ai, porque agora tá mais difícil, eu vou ter que mandar pelo correio, demora mais tempo. Sim, mas isso não é culpa da universidade, é a imigração que tá pedindo esse apostilamento. Então, por conta disso, vocês têm que enviar pelo correio pra cá. Então, façam as inscrições de vocês pelo e-mail e mandem também os documentos. Eles têm que chegar aqui a tempo de encerrar as inscrições, em tempo de fechar, porque senão você vai estar fora, não vai aceitar. Então, por isso que eu falei que o tempo é muito curto. Tá vendo esse vídeo agora? Já corre atrás de tudo, gente. Já corre atrás de tudo. E se você está pensando em tentar para o próximo semestre, já começa a ver esses documentos, fazer apostilamento, tudo isso com muita antecedência, porque quando abrir a bolsa, você só manda tudo, entendeu? E aí você fica mais tranquilo. Lembrando que tem uma parte que é muito estressante, tem vídeo aqui no canal mostrando esse processo, que é a parte de você fazer os exames médicos. Você vai precisar mandar um dos formulários mostrando que você tem boa saúde e tal. E para isso você vai precisar fazer vários exames. Se você tiver seguro saúde, né? Se você tiver um convênio no Brasil, vai sair super barato. Agora, se você não tiver, vai sair um pouquinho caro, porque eles pedem vários exames, tipo de sangue, de tuberculose, enfim, várias coisas. E aí, depois que você fizer todos esses exames, você vai levar num médico e ele vai atestar lá, no formulário mesmo, que você vai entregar o formulário para ele, ele vai atestar os resultados dos seus exames e vai assinar. E aí é esse documento que você tem que mandar também para cá. Lembrando, gente, que todos esses documentos precisam ser originais. Vai estar lá escrito no e-mail que vocês vão receber na universidade, que tem que ser documentos originais. E quando a gente fala original, não é para você pegar seu único documento e mandar para cá. Não, não é isso. Calma. Como eu falei, você vai levar no cartório, vai fazer uma cópia autenticada. Ele serve como original. Quando você faz uma cópia autenticada no cartório, ele vira um documento original.
Tradução juramentada também, vai fazer a tradução juramentada e pode mandar, e ele vai estar como original também. Então, é isso, gente. Por favor, não mandem seus únicos documentos, façam as traduções juramentadas, façam as cópias autenticadas, e é isso. Ou não mandem só uma cópia normal, também não vale só uma cópia normal, porque aí você vai ser desclassificado. Teve gente que fez isso no semestre passado. Não pode, tem que mandar o documento original, ou seja, a cópia autenticada, ok? Bom, gente, eu acho que eu falei tudo de como você faz para poder aplicar, dei todos os recados, todas as mudanças, como que agora está sendo a aplicação para cá. Se você também quiser pagar, ai, Nath, mas por que eu pagaria para ficar no meio do nada? Gente, tem a vantagem de que aqui é muito mais barato. Então, sai muito mais barato você vir para cá do que você ir para Seul. Em Seul você gasta muito mais. Curso vai sair mais caro, moradia vai sair mais caro, tudo vai sair mais caro. Então, se você quiser pagar, tem como pagar, aqui é uma boa opção. E a bolsa, né, gente, é perfeita, como eu falei pra vocês, é uma ótima bolsa para poder estudar coreano, se você não tem muito dinheiro, se você não tem dinheiro agora para vir, porque, como eu falei, você precisa ter um dinheirinho para vir, porque no primeiro mês, por exemplo, até a gente receber o dinheiro da bolsa, você vai ter que se sustentar. Então, já começa a se programar, vai juntando dinheiro para poder tentar nos próximos semestres. É uma bolsa que vale muito a pena. Eu tô aqui já há 1 ano e meio praticamente e eu super adoro, assim, tipo, eu falo pra vocês que é uma oportunidade incrível, as aulas são muito boas. Inclusive, as aulas são de segunda a sexta. A gente tem aula das 8h30 da manhã até 12h30 e tem aula de tudo, assim, tem aula de listening, reading, tem de gramática, tem de escrever também e também tem aulas focadas no topic. Então, é isso, gente, é isso, é um ótimo curso, tentem, boa sorte, qualquer coisa, se precisarem dos formulários, me mandem lá uma DM, que aí eu vou tentar ajudar vocês. Óbvio, se não chegarem 1 milhão de DMs, porque aí eu vou acabar me perdendo, mas assim, mandem para a universidade o e-mail, eu vou deixar aqui no box de informações o endereço para vocês mandarem os documentos, né, quando estiverem todos prontos, e também o e-mail para vocês mandarem também, pedindo os formulários e depois mandarem os documentos que precisa mandar, ok? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha respondido todas as dúvidas de vocês, que ajudem vocês na aplicação para a bolsa. Boa sorte! E é isso, não esqueçam de deixar um like, comentem aqui no vídeo o que vocês acham, se vocês vão se inscrever, eu quero saber quem vai se inscrever. Manda para aquele seu amigo que sonha em estudar na Coreia, essa é uma ótima oportunidade. E se inscreve aqui no canal, porque eu posto tudo, divido tudo da minha vida de intercambista. Mostro o meu dia a dia aqui na universidade, quando eu tô nas férias mostro tudo. Gente, tô mostrando tudo da minha vida aqui, então já se inscreve para não perder nada. Ativa o sininho, porque aí quando eu postar você vai receber uma notificação e não vai perder nada do que eu ando postando por aqui. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Beijos, tchau!